a condicionalidade da salvação, entendo eu, é pressuposta na reação da mensagem do Evangelho. Na reação à mensagem do Evangelho. Quando nós pregamos o Evangelho, existem pessoas que creem, correto? Existem pessoas que não creem. Se as pessoas que não creem serão julgadas, só serão, presumimos, porque poderiam ter crido. Eram livres para tal. Acabamos de citar agora os 9 pontos da categoria do pensamento de Carson, um calvinista. Mas vejam o que diz alguns textos aí. E disse-lhes, Jesus falando: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. As pessoas podem crer, aliás, devem crer. Quem crer é salvo. Quem não crer, quem crer sendo batizado, não pelo batismo, é evidente, né? Não é o batismo em si que salva, mas se o sujeito crê internamente, ele irá expor publicamente a sua fé por meio do batismo. Então, textos como o de Marcos 16, versículos 15 e 16, me fazem presumir que a salvação envolve um elemento condicional. Outro texto, João capítulo 1, versículos 11 e 12. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Verbo paralambano, que quer dizer receber ou aceitar. Então, os judeus desse texto, eles foram prejudicados porque não aceitaram a Cristo. Eu tenho visto esses dias na internet alguns pastores de certas igrejas dizendo que nós não devemos aceitar a Cristo, é Ele quem nos aceitou. E eu diria, por que você não lê João 1, versículos 11 e 12? É só ler o texto. Veio para o que era seu, os judeus, mas os seus não o receberam, não o aceitaram, é o que diz o texto grego. Mas a todos quantos o receberam ou o aceitaram, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Quem são essas pessoas? Aos que creem no seu nome. Eu creio e depois eu me torno filho. Não é que eu sou filho para depois crer. Não sou regenerado para depois crer. Eu creio e depois me torno filho. É a ordem bíblica explícita, clara. Não precisamos nem recorrer ao grego. É do jeito que o texto está. Outro texto, e eu sei que ele tem dentro do seu contexto alguns detalhezinhos, nós não entraremos agora neles, eventualmente quando alguém depois perguntar podemos responder, mas Atos 13, 46 e 14, 1, olha o que diz o texto. Mas Paulo e Barnabé, usando de ousadia, disseram: era mister que a vós, judeus, se vos pregasse primeiro a palavra de Deus, mas visto que a rejeitais, apotheite auton, rejeitam, colocam de lado, eles ignoraram a palavra, poderiam ter crido, não fizeram. E vos não julgais dignos da vida eterna, eis que nos voltamos para os gentios. Agora olha o que diz a continuação do texto, 14:1 de Atos. E aconteceu que em Icônio entraram juntos, isto é, Paulo e Barnabé, na sinagoga dos judeus, e falaram de tal modo que creu uma grande multidão, não só de judeus, mas também de gregos. Alguns gregos rejeitaram aqui, outros judeus depois ali aceitaram. Gregos, alguns aceitaram, outros rejeitaram. Quando nós pregamos o evangelho acontece isso. Pessoas creem em Cristo, pessoas rejeitam a Cristo, e só serão julgadas e justamente condenadas porque o rejeitarão, podendo crer nele pela graça de Deus. Existem, eu estou citando apenas uma amostra, 5 textos de João do evangelho, cujos verbos gregos eles ocorrem no particípio presente, o que aponta para uma ação contínua. E esse é o argumento do arminiano quando ele diz, nós temos que crer em Cristo e permanecer crendo pela graça. Quem tem que crer sou eu, não é Deus que me fará crer de qualquer jeito. Qual a prova escriturística disso? Estou citando alguns textos. João 3,15, quando diz lá que Jesus veio para o mundo, morreu pelas pessoas, e diz, para que todo aquele que nele crê, hopisteuon, não pereça, mas tenha a vida eterna. Aqui nós temos o verbo que aparece na forma do particípio, pisteum, que pode ser traduzido como, para que todo aquele que continuamente nele está crendo, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então perceba que a vida eterna diz respeito àqueles que continuamente creem em Cristo, não aquele que crê num ponto e depois o abandona. Isso ocorre no famoso texto de João 3,16, tá? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, é o mesmo verbo grego particípio. Acontece em João 5,24,
Ó, aquele que ouve continuamente a minha palavra e crê continuamente naquele que me enviou, isto é o Pai, tem a vida eterna. Então não adianta crer pontualmente num momento, é crer e continuar a crer ao longo da vida, de modo que você não retroceda e não volte atrás na sua fé. É isso que os arminianos ensinam, e está em consonância com aquilo que está no texto grego. Não é só crer, é crer em Cristo e continuar a crer nele.